A vida é uma série interminável de altos e baixos, uma montanha-russa de emoções e experiências que nos moldam e nos transformam. Todos nós, em diferentes momentos de nossas vidas, oscilamos entre o êxtase da alegria e o abismo da tristeza. Em meio a essa dualidade constante surge a questão: como navegamos por essas marés opostas sem nos perdermos no caos? A resposta é uma virtude antiga, frequentemente esquecida em nossa sociedade moderna: a temperança. Esta virtude não é apenas sobre moderação ou autocontrole, é sobre compreender a natureza transitória de nossas experiências e emoções e manter um equilíbrio interno, independentemente das tempestades externas. Cada um de nós carrega em nosso coração desejos, sonhos e medos. Almejamos sucesso, reconhecimento, amor e tantos outros aspectos da experiência humana. No entanto, frequentemente nos vemos arrastados por esses desejos, levados por emoções intensas que podem nos ofuscar e nos distanciar de nossa verdadeira essência. E é aqui que a temperança entra como um farol, iluminando o caminho em meio à escuridão das paixões desenfreadas. Mas como cultivamos essa temperança em um mundo que constantemente nos empurra para os extremos, em uma sociedade que celebra o excesso e frequentemente ridiculariza a moderação? A chave está na compreensão. Ao entendermos que cada momento, seja de alegria ou tristeza, é efêmero, começamos a apreciar a beleza da impermanência. Esse reconhecimento não apenas nos ajuda a valorizar os bons momentos, mas também a encontrar força e resiliência durante os tempos difíceis. Nossa jornada na vida é repleta de lições. Cada experiência, boa ou má, vem com seu próprio conjunto de aprendizados. No entanto, para realmente absorver essas lições, devemos abordar cada situação com um coração equilibrado e uma mente clara. A temperança nos permite fazer exatamente isso, atuando como um filtro que nos ajuda a ver a realidade com clareza, sem o véu das emoções extremas. Em tempos antigos, filósofos e sábios de diversas tradições falavam sobre a importância da temperança. Eles reconheciam que o verdadeiro poder não vinha de dominar os outros, mas de dominar a si mesmo. Em um mundo em constante mudança, a capacidade de permanecer centrado e equilibrado é, sem dúvida, uma das habilidades mais valiosas que podemos cultivar. À medida que nos preparamos para mergulhar mais profundamente nesta virtude, é essencial lembrar que a temperança não é sobre repressão ou negação. Não se trata de evitar a alegria ou fugir da tristeza. Em vez disso, é sobre abraçar cada emoção, cada experiência, com consciência plena e presença, reconhecendo sua natureza transitória e permitindo que ela flua através de nós sem nos dominar. Então, enquanto embarcamos nesta exploração da temperança e de como ela se entrelaça com as muitas facetas de nossa experiência humana, convido você a manter a mente e o coração abertos. Que as histórias e lições que se seguem sirvam como um lembrete da força e da graça que reside dentro de cada um de nós, esperando para ser despertada. Ao longo da sua vida, você enfrentará situações muito difíceis. Talvez esteja enfrentando-as agora. Isso não é algo que acontece apenas com você. É algo normal que acontece com todos nós. Infelizmente, tendemos a pensar que a vida deve ser apenas cheia de momentos felizes e divertidos, enganando a nós mesmos e criando uma falsa realidade. Embora não gostemos, e por mais que tendemos a evitar, em algum momento enfrentaremos uma situação que nos levará ao limite. Olhando pelo lado positivo, como seres humanos, temos a capacidade de controlar, em maior ou menor medida, as emoções que sentimos e enfrentar as situações complicadas com maior eficácia e menor sofrimento. Apesar de termos essa capacidade como seres humanos, isso não significa que seja uma tarefa fácil. Durante a sua vida, ninguém ensina como gerenciar sobre a temperança, uma das 4 virtudes históricas. Para isso, irei lhe contar uma história. Uma vez,
Um rei convocou os sábios de sua corte e disse: Mandei fazer um anel precioso com um diamante, com um dos melhores ourives da região. Quero guardar algumas palavras escondidas dentro do anel que possam me ajudar nos momentos difíceis. Uma mensagem à qual eu possa recorrer em momentos de desespero total. Gostaria que essa mensagem ajudasse no futuro os meus herdeiros e os filhos dos meus herdeiros. Tem que ser pequena de forma que caiba sobre o diamante do meu anel. Todos aqueles que ouviram os desejos do rei eram grandes sábios, eruditos que poderiam ter escrito grandes tratados, mas ter uma mensagem que coubesse em 2 ou 3 palavras e que coubesse sobre um diamante de um anel era muito difícil. Mesmo assim, pensaram e procuraram em seus livros de filosofia por muitas horas, sem encontrar nada que se adequasse a esses desejos do poderoso rei. O rei tinha um servo muito querido, próximo a ele, um homem que também havia sido servo de seu pai e que havia cuidado dele quando sua mãe morreu. Ele era tratado como da família e gozava do respeito de todos. Por esses motivos, o rei também o consultou. E ele disse: Eu não sou um sábio, nem um erudito, nem um acadêmico, mas conheço a mensagem. Como você sabe? Perguntou o rei. Durante minha longa vida no palácio, encontrei todo tipo de pessoas, e em uma ocasião encontrei um mestre. Ele era um convidado de seu pai, e eu estava a seu serviço. Quando ele partiu, eu acompanhei até a porta para me despedir, e como gesto de gratidão, ele me deu essa mensagem. Naquele momento, o ancião escreveu em um pedaço minúsculo de papel a mencionada mensagem, dobrou e entregou ao rei. Mas não leia, disse. Mantenha-o guardado no anel. Abra apenas quando não encontrar uma saída em uma situação. Esse momento não demorou a chegar. O país foi invadido e seu reino estava ameaçado. Ele estava fugindo a cavalo para salvar sua vida, enquanto seus inimigos o perseguiam. Estava sozinho e os perseguidores eram numerosos. Em um momento, chegou a um lugar onde o caminho terminava, e à sua frente havia um precipício e um profundo vale. Cair seria fatal. Não podia voltar porque o inimigo bloqueava seu caminho. Ele podia ouvir o galope dos cavalos, as vozes e a proximidade do inimigo. Foi então que ele se lembrou do anel, tirou o papel, abriu e encontrou ali uma pequena mensagem, tremendamente valiosa para aquele momento. Simplesmente dizia: Isso também passará. Naquele momento ele percebeu que um grande silêncio se instaurou. Os inimigos que o perseguiam deviam ter se perdido na floresta ou ter seguido o caminho errado. Mas o fato é que um imenso silêncio o envolvia. Ele já não ouvia o galope dos cavalos. O rei se sentiu profundamente grato ao servo e ao mestre desconhecido. Aquelas palavras haviam sido milagrosas. Dobrou o papel, o guardou novamente no anel, reuniu seu exército e reconquistou o seu reinado. No dia da vitória, houve uma grande celebração na cidade, com música e dança, e o rei se sentia muito orgulhoso de si mesmo. Naquele momento, novamente, o ancião estava ao seu lado e disse: Caro rei, chegou a hora de você ler novamente a mensagem do anel. O que você quer dizer? Perguntou o rei. Agora estou vivendo uma situação de euforia e alegria. As pessoas celebram o meu retorno. Vencemos o inimigo. Escute, disse o ancião. Essa mensagem não é apenas para situações desesperadoras. Também é para situações prazerosas. Não é apenas quando você se sente derrotado, mas também quando se sente vitorioso. Não é apenas quando é o último, mas também quando é o primeiro. O rei abriu o anel e leu a mensagem. Isso também passará. E novamente sentiu a mesma paz, o mesmo silêncio no meio da multidão que celebrava e dançava. Mas o orgulho, o ego, tinha desaparecido. O rei conseguiu compreender completamente a mensagem. O ruim era tão transitório quanto o bom. Então o ancião disse: Lembre-se de que tudo passa. Nenhum evento ou emoção é permanente. Assim como o dia e a noite, há momentos de alegria e momentos de tristeza. Aceite-os como parte da dualidade da natureza, pois são a própria natureza das coisas.
Uma das chaves para dominar nossas emoções é entender e nos lembrar de que o que estamos sentindo neste momento não durará para sempre. Você conhece alguém que nunca tenha experimentado a felicidade ou alguém que nunca tenha vivido a tristeza? Em ambos os casos, essas emoções não duram permanentemente. Ao longo da vida, coisas boas e ruins acontecem. Quando passamos por um momento triste, ajuda a aceitar e entender que essa tristeza vai passar. Aceitar não é resignação, passividade ou concordância com o que está acontecendo. É simplesmente aceitar que muitas das coisas que nos acontecem não dependem de nós, estão fora do nosso controle. A aceitação nos leva à proatividade, nos torna conscientes de que, se podemos fazer algo ou mudar nossa situação, toda a nossa energia e intenção devem se dirigir nessa direção. Quando aceitamos algo, somos mais capazes de seguir em frente. Também não devemos nos apegar nos momentos felizes. Está tudo bem aproveitá-los, mas com moderação, sem nos deixarmos levar pela euforia que nos faça esquecer que esse momento também passará. As pessoas que se esquecem disso nunca estão preparadas para enfrentar as situações difíceis da vida. Elas vivem em uma bolha que eventualmente estourará. Um sábio aproveita o momento, mas não esquece a realidade da vida, assim como sofre nas situações difíceis, mas não se deixa consumir pela tristeza descontrolada. Isso é temperança. A história que contei anteriormente abordou apenas duas emoções, alegria e tristeza. Mas a temperança é aplicável a qualquer emoção. Não existe nenhuma emoção que, levada ao extremo, se torne algo positivo. No entanto, praticamente qualquer emoção, que seja gerenciada com moderação, pode nos trazer algo positivo, até mesmo emoções negativas, pois, quando controladas com temperança, nos permitem obter aprendizados muito valiosos para a nossa vida. Nas palavras de Sêneca, a temperança é uma virtude que consiste no domínio e moderação dos impulsos e desejos para que não nos arrastem para o excesso ou a falta. Nas palavras de Epicteto, a temperança é uma harmonia agradável dos sentimentos que resulta de uma vida em que os desejos estão controlados e a razão é o guia. Nas palavras de Marco Aurélio, a temperança é a virtude que nos ajuda a governar e direcionar nossas paixões e desejos, evitando extremos e mantendo uma vida equilibrada e moderada. Qual é o maior desafio emocional que você já enfrentou e como superou? Compartilhe sua história nos comentários e inspire outros com sua jornada. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com sua família e amigos e ative as notificações. Um forte abraço.